Ah, agora nós vamos falar sobre logística enxuta. Vamos para nossa aula. Começar agora, tá tudo enxutinho, ó. E aí, meu aluno, vamos falar de logística enxuta. É interessante pra caramba quando eu falo em logística enxuta. Você vai, obviamente, pensar logo em alguém espremendo uma toalha para tirar aquela água todinha, de você pegar e estender sua roupa no varal, mas não é nada disso não. Logística enxuta não tem nada a ver com isso não, mas até que poderia ser, né? Como é que a logística para eu poder lavar minha roupa, a logística para eu poder espremer minha roupa, a logística para eu estender minha roupa e ela no varal ela secar. Aí seria legal pra caramba, mas não é isso não, é muito mais, vai muito além disso. E o que é essa bendita logística enxuta? A logística enxuta, ela vem do termo Lean Logistics. Ela na verdade é uma metodologia que surgiu na Toyota há muito tempo atrás. E essa técnica ela tem por objetivo de identificar e eliminar todos os desperdícios possíveis na cadeia produtiva da empresa, por meio, obviamente, de uma constante melhoria dos processos logísticos, obviamente também levando em consideração os pedidos realizados pelos clientes. A gente sabe muito bem que na época que a Toyota ela começou a fabricar alguns tipos de carros, esses carros eram carros encomendados que tinham suas especificidades, obviamente ao gosto de cada cliente. Ela, na verdade, ela passa a ser uma filosofia de gestão que determina que uma empresa deve prestar um serviço de qualidade com a menor quantidade de recursos possível, ou seja o mais eficiente que ela puder. Desse termo, a gente chega na manufatura enxuta, que é um conceito que é utilizado para definir um produto que possui alta qualidade e que, no caso, ele utiliza poucos recursos para ser produzido, ou seja, a eficiência no processo de produção. E, para tanto, é preciso ficar atento obviamente, à redução dos seguintes fatores. Aí são 4: tempo de produção, etapas de produção, defeitos e erros, tamanho de estoque. E é obviamente que ele utiliza algumas ferramentas para ter ideia do custo operacional do processo. Então, tem uma ferramenta que eles utilizam que é o custo do estoque. E esse custo de estoque ele é considerado como um indicador de desempenho que vai ser utilizado para determinar quais são as perdas financeiras e espaciais para se armazenar um produto utilizado em uma cadeia produtiva. Obviamente que esse tipo de controle ele agrega um valor ao custo do estoque e aos seguintes gastos que você pode identificar, que seriam custos operacionais, o aluguel do galpão ou do espaço onde vai ser armazenado os produtos e a matéria-prima, a deteriorização e a obsolescência dos produtos, ou seja, chega no prazo onde a validade dele se encerra, ele entra no processo de obsolescência também, e a questão do custo operacional com as contas de energia elétrica e de água. Ainda nesse conceito de produção enxuta, eles são considerados sete pontos de desperdício nas empresas que devem ser identificados e eliminados. Aí você tem o desperdício de superprodução, analisar os problemas no processo produtivo, instabilidade na qualidade e a confiabilidade, demanda mal estimada, problemas no layout. Aí você tem o desperdício de material esperando no processo. Aí você tem desperdício com filas na linha de produção, má utilização dos equipamentos. Aí você tem desperdício de transporte, que é a movimentação mal planejada, distâncias grandes a serem percorridas, melhoria nas entregas. Aí tem desperdício de produzir peças defeituosas, ou seja, evitar o desperdício de matérias-primas, minimizar a perda de mão de obra, não inserir gastos necessários em itens defeituosos. Ainda tem o desperdício de estoque, ou seja, com relação à perda de tempo, fluxo de caixa e o espaço físico. Eliminar a necessidade de alto estoque, ajustar a produção para melhor resposta. E aí surge a abordagem enxuta, que ele preconiza inicialmente que você conheça o cliente. Então, quais serão as necessidades, desejos e exigências do cliente? Também definir valor. O que o cliente valoriza e está disposto a pagar.
Também definir a cadeia de valor, identificar a cadeia de valor para cada produto e remover os desperdícios. Otimizar fluxos, fazer o valor fluir pela cadeia o mais rapidamente até o cliente sem nenhum tipo de interrupção. Implementar um sistema puxado, produzir aquilo que o cliente quer e repor só o que foi consumido. Perfeição, gerenciar rumo à perfeição, atacando as causas dos problemas e garantindo a melhoria contínua. Inovar sempre, ter atitude inovadora, evolucionista e criativa, procurando sempre melhores soluções para produtos, processos e serviços. Mas por que o termo enxuto? Porque ele utiliza menos recursos, ou seja, menos pessoas, menos tempo, menos equipamentos, menos materiais. E aí, se for fazer a comparação com a época da produção em massa desenvolvida por Henry Ford, essa nova abordagem ela vai elucidar, para o entendimento geral, a existência de uma prática muito melhor de organizar e gerenciar as operações de produção, desenvolvimento de produtos, relacionamento com o cliente e a cadeia de fornecedores do que a produção em massa. E aí, nesse contexto, o sistema de produção em massa, que foi inicialmente popularizado por Henry Ford, ele era aplicado inicialmente na indústria automotiva. E aí, no contexto geral, ele se tornou o padrão incontestável em todo o mundo, porque ele conseguirá garantir altas taxas de produção por trabalhador e também permitia a disponibilidade de produtos a preços baixíssimos. E esse método, esse modelo americano, ele não foi questionado por um longo período de tempo, disseminou para outras indústrias e passou a desfrutar de um sucesso restrito nos mercados mundiais, simplesmente pelo fato de reduzir custos unitários de produtos através da produção em larga escala e dos estudos da organização racional, que a gente lembra que estudou, obviamente, isso aí em teoria geral da administração, ou seja, divisão do trabalho, desempenho de cargos, tarefas e padronizações. Só que após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota das potências inicialmente, o cenário do país, do Japão, ele era um cenário de destruição. E o Japão, na década de 50, ele deu início a um novo processo de reestruturação. Isso inicialmente era o que? Uma tentativa de reerguer suas indústrias, que tinham a sua produtividade toda, que era uma produção muito baixa e uma enorme falta de recursos, o que, consequentemente, ele impedia uma adoção de modelo de produção em massa. E os japoneses começaram a estudar os métodos americanos de produção, com particular atenção às práticas da administração científica, de controle de qualidade, e aí depois que eles tiveram acesso às palestras de Edward Deming, quando ele foi lá para o Japão, ensinou eles a controlar a qualidade através dos métodos estatísticos, esses japoneses eles adaptaram a realidade do país. E aí eles tiveram na Toyota Motors, ele teve aí o Toyoda Sakishi, o Toyoda Kishiro, o Taishi Ono e Shigeo Shingo. E esses aí começaram a incorporar os conceitos da Ford e outras técnicas também nessa abordagem de produção, que eles denominaram o sistema Toyota de produção. E esse modelo japonês de produção, ele objetivava aumentar a eficiência da produção pela eliminação contínua dos desperdícios. E a gente sabe aí que a gente teve o início do processo, a gente começou o processo todo com a produção artesanal, ou seja, o cara fazia tudo manualmente. Passamos pela Revolução Industrial, e aí a gente se deparou com a produção em massa de Henry Ford, aí veio a Segunda Guerra Mundial, que foi justamente o divisor de águas para a gente chegar na produção enxuta.